Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia e hoje quero falar um pouco sobre o cultivo de plantas de modo geral. Muitas pessoas às vezes me perguntam: ai, a minha planta está amarelando as folhas, a minha planta está caindo as folhas, o que eu faço? As plantas, elas têm um ciclo de vida que em cada época, em cada estação, elas reagem de uma forma diferente. Eu sempre falo isso para vocês, quando alguém me pergunta, eu sempre respondo nos comentários, né, que se as folhas que estão caindo são as folhas da parte de baixo da planta, isso é normal, porque as plantas elas trocam de folha. É normal cair as folhas, amarelar as folhas no outono, porque isso é típico, né, da estação. Outono, isso a gente aprende na escola, que no outono as árvores perdem as folhas. O meu jardim fica repleto de folhas no chão durante o outono. Olha isso aqui, tudo folhas que caem. Por quê? Olha, isso é normal, gente. As folhas vão amarelando e vão caindo. Eu sempre tento mostrar para vocês a maneira mais natural, mais simples e mais comum de se cultivar plantas. Porque é assim, cultivar plantas não é difícil, é uma coisa simples, é fácil. Você só precisa compreender que na natureza ninguém rega, ninguém aduba, ninguém poda, ninguém replanta. As plantas sobrevivem naturalmente. E essa é a melhor maneira de se cultivar qualquer planta. É lógico que cada planta tem uma necessidade. Por exemplo, algumas plantas são nativas de floresta, então elas vão preferir o quê? Ser cultivadas em um ambiente que simule bem uma floresta, né? Umidade, elas não gostam de calor, elas vão preferir ali meia sombra ou até mesmo a sombra. Por quê? Porque na natureza elas se desenvolvem debaixo das copas das árvores, né? Então, essas plantas, você tem que simular o que elas gostam na natureza, como elas vivem na natureza. É a melhor maneira de você acertar no cultivo. Plantas que são nativas de lugares quentes e secos, no caso, suculentas, cactos, essas plantas, elas apreciam o sol pleno, a rega escassa, o calor, porque é muito diferente sol e calor. Em regiões frias tem sol e mesmo assim é frio, né? Então tem muita planta que ela é de sol pleno, mas ela gosta de frio, porque é uma planta que se desenvolveu em seu local de origem, que é uma região fria. E aí você vai ter dificuldade em cultivar essas plantas em regiões quentes, como aqui. Eu moro em Goiás, né? Eu sempre falo nos vídeos, né? Não em todos, mas eu sempre estou falando onde eu moro, porque isso também muda muito. Às vezes uma planta que para mim é fácil cultivar, para outras pessoas pode ser muito difícil. Por quê? Porque é climas diferentes. A hortênsia é uma planta que aprecia clima frio. Lá no sul do país, ela é uma planta que não apresenta dificuldade. Em regiões frias, países frios, é uma planta que não tem dificuldade no cultivo. No seu local de origem, ela cresce 4 metros de altura. Porém, em regiões quentes como a minha, eu tenho dificuldade com ela. Porque eu coloco ela no sol pleno, ela queima.
coloca ela na sombra, ela fica linda, mas aí ela não floresce. Então, assim, é uma planta que tá fora, ela tá fora do clima que ela gosta, né? Dá para adaptar? Dá. A minha fica aqui, meia sombra, pega um solzinho, não fica extremamente bonita, né? Mas dá para ela florir. Então tá bom, é encontrar um meio termo, né? Já outras plantas se desenvolvem com muita facilidade, sem dificuldade nenhuma, se adaptam bem à meia sombra, ao sol pleno e se desenvolvem muito bem. É o caso da clúzia, né, que é uma planta que não tem dificuldade nenhuma no cultivo dessa planta. A cheflera também, né, não apresenta nenhuma dificuldade, porque ela gosta do clima. Aqui ela vai bem, tanto na meia sombra quanto no sol pleno. Até dentro de casa, se tiver boa claridade, ela vai bem. Então, assim, depende muito da planta que você vai escolher para cultivar e também do clima que você tem na sua região e também da luminosidade, né? As condições aí no seu jardim, porque é diferente, cada jardim também é diferente, igual o meu. Meu jardim é muito sombreado, porque eu tenho muitas árvores, né? Então, assim, as árvores, elas não têm dificuldade, né, em se desenvolver. Por quê? Porque são grandes, elas crescem, buscam sol lá em cima, onde elas precisam. E aí a dificuldade é para plantas de sol se desenvolver aqui na parte de baixo. Por quê? Porque é meia sombra. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Até teve uma pessoa que falou para mim fazer vídeo mostrando como é que replanta, como é que faz muda de uma determinada planta. Mas assim, gente, mudas de planta tem diversas maneiras de se fazer, mas de modo geral, qual que é o cultivo, aliás, a propagação, né, natural da planta? É por semente. As plantas florescem, produzem a semente, as sementes caiu na terra, molhou, ela vai germinar. Então, isso é um processo natural. Tem plantas que são mais fáceis de produzir sementes, outras já são mais difíceis. Às vezes eu tenho plantas aqui que sempre florescem, mas nunca dão sementes. Por que que isso acontece? Por conta da polinização. É necessário um polinizador natural, né? Aí na natureza elas têm, né? Porque elas estão no seu local de origem, então na natureza elas têm o seu polinizador e aí lá ela dá a semente. A semente amadurece, cai, quando chega o período de chuva, a semente germina. Todas vão germinar? Não. Isso é um processo natural também, né? Mas toda planta produz sementes e todas elas germinam através de sementes. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, porém é um processo natural. Um outro processo que é muito utilizado, isso é uma coisa também milenar, desde que se cultiva plantas, se faz esse tipo de propagação, que é a propagação por estaquia de caule. Eu tenho muitas plantas aqui que eu fiz por estaquia de caule. Essa daqui é uma. A Justiça vermelha, fiz por estaquia. Ali tem a Bougainville também, que foi feita por estaquia. Então, assim, são plantas que eu diria que elas não são nem fáceis e nem difíceis. A Justiça, eu plantei 2 mudas para conseguir uma, né? Plantei 2 galhinhos, consegui uma muda. O primeiro que eu plantei não enraizou de jeito nenhum, mas eu plantei outro e consegui essa muda linda aqui, ó. A Bougainville, na época eu havia plantado vários galhos, né? Não deu certo. Aí depois eu plantei mais 2 galhos e os 2 enraizaram. Depois disso, eu tentei fazer muda dela novamente e não consegui. Então, assim, acontece. Uma que é muito fácil, qualquer galinho que você plantar pega, né? Bom, talvez você tente e não consiga, mas de todas as que eu plantei, eu consegui.
foi os crótons. Esse aqui fui eu que fiz, esse aqui fui eu que fiz, esse aqui fui eu que fiz, esse daqui também. Esses 3 aqui eu comprei. Eu já comprei a mudinha pronta. Paguei entre 10 e 12 reais, né? Em cada uma. Mas esses 4 aqui todos fui eu que fiz. Por estaquia. Então assim, eu não plantei um monte. Eu plantei, desse daqui eu plantei 2. 2 estaquias e eu consegui as 2 mudas. Esse daqui eu não lembro. Esse aqui eu plantei várias. Eu só consegui essa muda. Esse daqui eu só plantei uma estaquia. E esse daqui eu só plantei uma estaquia também. Então assim, eu considero fácil. Porém, tem pessoas que não conseguem. Mas a insistência leva ao acerto, né? Tem outros processos de propagação que são mais difíceis, que aí é necessário uma técnica, né? E aí, para você alcançar a técnica perfeita, é na prática mesmo, né? Porque você pode saber de todos os segredos, você pode ter ali, buscar todas as informações, ter todos os segredos ali de várias pessoas, várias técnicas, e mesmo assim você não conseguir. É o caso da alporquia, que eu já tentei várias vezes, já não sei nem quantas vezes eu tentei fazer alporquia, não consegui, nunca consegui uma muda por alporquia. Também nunca consegui uma muda pelo processo de enxertia, né? Já tentei enxerto em algumas plantas também, nunca consegui. E mergulhia é uma técnica também que consiste apenas em encostar, né? Em plantas que têm o galho mais, vamos dizer assim, mais flexíveis, né? Tipo, isso é bom fazer com as trepadeiras, né? Mas plantas que têm um galinho flexível, assim, ó, que você consegue envergar ele e encostar na terra, encostou na terra, ela cria raizinhas na parte onde foi encostada na terra. É o que acontece naturalmente com as plantas rasteiras, né? Plantas pendentes também, se ela ficar encostado, o galinho ficar encostado na terra, ela cria raizinha. Isso é mergulhia, é bem fácil, mas não é com toda planta que dá para fazer, né? A planta tem que ter um caule bem maleável para você conseguir ali envergar ele para encostar na terra, né? Ou então você pode colocar um vasinho com terra e apoiar o galho assim, ó. Mas aí não seria nem um processo de mergulhia, né? Seria meio que uma alporquia, porque na alporquia você descasca um pedacinho aqui do caule, coloca alguma matéria para manter a umidade, esfagno, até mesmo terra, qualquer coisa que possa manter ali a umidade, e aí você enrola, né? Com um plástico, um pedaço de pano, e enrola ali e vai regando, vai mantendo aquilo ali úmido. A planta tende a criar raízes, né? Naquela parte onde você descascou, né? E depois de enraizado é só cortar e plantar, você já tem uma muda enraizada. Então assim, só que eu já tentei isso várias vezes, nunca consegui ter sucesso, nunca obtive uma muda dessa forma. Então assim, se você não tem a técnica, mas você quer muito produzir mudas através dessa técnica, você vai ter que praticar bastante, né? Para poder você conseguir, né? Segredo tem? Não tem, gente, é prática. Porque não existe técnica infalível, né? Você vai ter que realmente praticar, né? E escolha sempre o método mais simples para você praticar, porque fica mais fácil, né? Mas é muita prática. Agora, por semente, é natural. Por estaquia, quase todas as plantas pegam por estaquia e é a forma mais fácil, mais prática de você reproduzir. Então, assim, cultivar plantas não é difícil, é um método, é uma coisa fácil de se fazer, é para ser prazeroso. Plantas às vezes ficam doentes, aí é importante você saber o porquê que a planta ficou doente. Cochonilha é uma praga que normalmente ataca qualquer planta, né? Mas você tem que ir também, às vezes, na fonte, porque se uma planta está muito suscetível, sempre está dando praga, é porque às vezes você está cultivando ela num local que não é adequado, né? Porque quando ela está
no seu ambiente adequado, dificilmente ela vai ficar doente. Por quê? Porque ela está nas condições que ela gosta, que ela precisa. Florescer é natural. Todas as plantas florescem, com exceção das samambaias. São as únicas plantas que não dão flores. As outras todas florescem porque ela precisa da floração para poder frutificar. E na frutificação é onde ela produz as sementes. Então assim, se a minha planta não floresce, o que eu faço? A grande maioria delas precisa de sol para florir. Então a primeira coisa é, sua planta está no sol? Ela é uma planta de sol? Está no sol? Então ela vai florir. Talvez ela não esteja madura o suficiente, né? Então é necessário também às vezes esperar o tempo da planta, né? Eu tenho plantas aqui que são plantas floríferas que nunca floriram. É o caso aqui, ó, da begônia asa de anjo. Essa planta floresce abundantemente, já vi ela cultivada à meia sombra e também a sol pleno, florida. Já coloquei a minha sol pleno, já coloquei na meia sombra e ela nunca floriu. Tá aqui na meia sombra agora, né? E ela nunca deu flores. Eu tenho essa planta já há o quê? Uns 3 anos aproximadamente. Nunca floriu, mas eu vou esperar o tempo dela. Eu sei que alguma coisa está faltando, né? Talvez falta o quê? Ela amadurecer o suficiente. É uma muda que eu fiz por estaquia de caule, então era para florir sem muita demora, né? Diferente de uma planta que é feita por semente. Quando é plantada de semente, ela precisa crescer, desenvolver, amadurecer para poder florir. Mas quando é feita por estaquia, ela, dentro de 1 ano, no máximo, ela já está florindo. Mas essa minha nunca floriu. Mas é isso aí. Ela está bonita, né? Agora nem tanto, né? Por conta da época, tá amarelando bastante folha, tá caindo, mas ela tá bonita, ela tá desenvolvendo bem. Então, assim, é uma planta que já é bastante ornamental, até só pela folhagem ela já é muito bonita. Então, assim, cultivo de plantas tem que ser simples, né? A gente tem que esperar o tempo, né, de cada planta, o tempo que elas precisam para se desenvolver, o tempo que elas precisam para se recuperar após uma floração. Eu dificilmente adubo minhas plantas, 1 vez por ano no máximo. Eu faço adubação, replante das plantas que estão em vaso, eu faço também 1 vez por ano, no máximo. A poda eu faço sempre que é necessário, não existe época certa, não olho lua para fazer poda, né? Simplesmente eu vejo a necessidade. A planta precisa de poda, eu podo. Não é recomendado podar quando a planta está florida, mas se for necessário, né? Por algum motivo ou outro for necessário, eu podo, assim como eu já podei. Eu fiz uma poda drástica, quem me acompanha lembra, eu podei drasticamente a minha sariteia e minha buganville, porque a gente precisava fazer aquela cinta ali em cima do muro, né? Foi na época que a gente foi começar a obra aqui. Elas estavam mega floridas, mas a gente precisava fazer o serviço. E eu podei elas drasticamente. Cresceram novamente, já estão florindo tudo novamente. E é isso, as plantas elas se cultivam sozinhas, né? Tem planta que você nunca vai acertar cultivar? Tem plantas que eu já desisti, porque eu não acerto o cultivo, elas não dão certo aqui, e eu desisti. Por quê? Porque o clima é inadequado. Não adianta você tentar cultivar uma planta que não é adequada para o seu clima. Quer ter sucesso? Pesquise por plantas que apreciam o tipo de clima que você tem, a luminosidade que você tem, o tempo que você tem para cultivar, para dedicar ali aquele cultivo. Se você não tem muito tempo para regar, não cultive plantas que precisam de rega diária. Se você não tem esse tempo para estar ali todo dia regando, dê preferência para plantas que não precisam dessa atenção todos os dias na rega. Isso é importante, né? Para você fazer do cultivo de plantas algo bom, algo prazeroso. E não um trabalho. Que todo dia você tem um trabalho de cuidar daquela planta, a planta não desenvolve, a planta não fica bonita, a planta está sempre doente, você tem que estar sempre cultivando ali, tentando algum tratamento para poder acabar com as pragas da planta.
isso é estressante, né? E jardinagem não é para ser estressante, é para ser bacana, é para ser uma terapia, né? Para você ir no jardim e poder admirar as suas plantas bonitas, desenvolvidas, mas sempre sabendo que sempre vai ter uma época em que elas não estarão bonitas, elas estarão em repouso, em descanso, e isso é normal. Olha só, aqui ó, neve da montanha. Está florida agora, outono e inverno, é a época que ela floresce. Porém, tem plantas que estão dormindo, que estão feias, que caem as folhas e que ficam bem feias e você acha até que a planta está morrendo, mas isso é normal. Eu tenho plantas aqui no meu jardim que apreciam vários climas, né? E que se desenvolvem em épocas diferentes. Então assim, eu tenho plantas que florescem na primavera e verão e plantas que vão florir no outono e inverno. Assim eu consigo ter flores o ano inteiro no meu jardim. Diversificar é bom, mas diversifique com plantas que se desenvolvam bem na sua região, com a luminosidade que você tem no seu jardim e com o tempo que você tem disponível para cultivar. Esse é o segredo maior, né? Porque cultivar plantas é algo simples. Trata-se apenas de escolher a planta certa para o local adequado. E ser feliz, né? Contemplando a beleza das plantas, a beleza do seu jardim, tendo isso como uma terapia. Porque isso é que é o bom da jardinagem, né? É você ficar, tirar um tempinho para admirar, para cuidar das suas plantas e isso não parecer um sacrifício, não parecer um trabalho. Eu espero que tenham gostado de me acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no Valeu e faça a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.